E aí, CLT, deixe de ser escravo e comece a empreender, tá? Vamos lá, gente. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do Will, gente. Hoje eu quero falar para você que se sente um escravo na CLT e quer começar a empreender, gente. Tá certo? Eu vou aqui tentar dar assim, dar alguns passos para você começar a entender sobre isso. Eu vou falar como que eu faria, porque assim, gente, tem várias formas de você sair da CLT, certo? E você virar empreendedor. Só que tem um problema que muitas vezes as pessoas não vão falar para você, ninguém vai falar para você, certo? Dos problemas que você vai passar. E é o que eu quero falar para você nesse vídeo, tá? Então, eu acho que esse vídeo merece um compartilhamento, merece a sua curtida já, certo? E se no final desse vídeo, desse conteúdo, eu não te passar aquilo que realmente é, você pode tirar o seu like e pode, sei lá, para outro vídeo, tá? Mas aqui eu quero te ajudar, certo? A você sair de ser CLT e começar a empreender. E quais os motivos disso, certo, gente? Vamos lá, gente. Primeiro motivo que você tem que sair do CLT. O primeiro que eu vou falar para você, o mais importante de todos. Tirar da sua cabeça o CLT, tá bom? Consolidação de Leis Trabalhistas. Se você não sabe o que é. O que são essa consolidação de leis trabalhistas? Foi criado lá atrás, certo? Com a intenção de fazer com que o CLT tenha, certo? Benefícios, mas entre aspas. Por quê? Com o passar do tempo, quem teve mais benefícios não foi você, certo? Teve muito CLT que já morreu e não recebeu os benefícios dele. Tem CLT sim que hoje recebe, não vou dizer que teve gente que se aposentou sim, mas se passou muito tempo, muita gente hoje se aposenta com salário mínimo e às vezes não consegue nem sobreviver, certo? Direito. Paga mais com remédio do que com aquilo que recebe, tá? Teve muita gente que se deu bem, sim, não vou negar, mas assim, não é a maioria, e hoje nós sofremos com relação a isso, até mesmo que você sabe que se você não correr atrás, você não vai se aposentar, certo? Se você não correr atrás, você não vai se aposentar, tá bom? O INSS, cada vez mais as pessoas estão pagando menos e acho que você já deve saber disso. Se você não sabe, as pessoas, os jovens de hoje estão deixando de trabalhar, muitos não querem trabalhar, querem viver muitas vezes de auxílio, outros querem ficar assim empreendendo, certo? E não querem contribuir com o INSS, certo? E a tendência é não ter dinheiro porque está pagando os aposentados e quem está lá embaixo não está contribuindo. Então, enfim, a tendência é essa máquina quebrar. E quem foi beneficiado lá atrás são outras pessoas. Enfim, não vou aqui nem citar e você já deve saber quem, tá bom? Vamos lá, gente. Então, o que acontece quando você sai desse CLT? Por exemplo, consolidações de lei trabalhistas fez com que você pensasse de uma forma que a pessoa que estivesse empregando você, o seu chefe, é o cara mais carrasco do mundo, certo? O seu chefe é o cara que está escravizando você, certo? Mas não funciona assim, certo? O que foi essa consolidação de leis trabalhistas? O CLT, ele veio para que o patrão não virasse o seu carrasco e pagasse aquilo que é necessário para você. Sim, aí você tem FGTS, você tem INSS, você tem todas as horas trabalhadas, você tem tudo isso, tem que ter ali no CLT. Só que isso pode afetar e afetou muito, preste atenção nisso daqui agora que eu vou falar agora, preste atenção, afetou muito a cabeça, certo? A cabeça das pessoas. Por quê? Por que afetou muito a cabeça das pessoas? Porque
elas ficam somente no CLT e elas não entendem que elas podem prosperar na vida. E o CLT acabou com a cabeça das pessoas. Elas não crescem mais, elas não desenvolvem mais. Elas querem somente fazer as 8 horas dela de trabalho e tchau. Por mim, já acabou. Aqui já era, eu já cumpri o meu serviço. Só que isso é muito complicado porque a vida vai exigir mais de você. A vida vai vir sobre você e vai exigir muito de você. E hoje, certo? Se você quer se aposentar e ter a sua vida tranquila, muitas vezes ter aquilo que eu acho que a maior coisa que a aposentadoria pode te dar é a liberdade de dizer: eu posso ir aonde eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser, certo? Quando você tem, sei lá, investimentos que te pagam um certo valor que você pode, sei lá, viajar e ficar tranquilo, porque você tem a sua liberdade financeira. É assim que funciona, certo? O empreendedorismo vem fazer isso com a gente. O empreendedorismo, ele vem fazer com que você empreenda, ajude, certo? Ajude, você vai ajudar e ajudando, empreendendo, certo? Empreendendo, você vai conseguir se libertar do CLT. Só que para isso, exige, e a primeira coisa que eu estou falando para você, vai exigir aqui, ó. Vai exigir você trabalhar com sua cabeça. Vai exigir você sair de você. Vai exigir você largar a mão. Gente, não estou falando aqui que CLT é ruim, tá, gente? Para quem está começando, é bom, muito bom, porque o jovem está começando, vai começar a trabalhar, vai começar a ter responsabilidade e tem gente que vai viver pro resto da vida assim. Só que, se o CLT não aprender a empreender, ou até mesmo levar os dois juntos, você pode levar os dois juntos, empreender e ser CLT, certo? Depois você põe na balança qual que tá melhor, porque tem muita gente que vai se identificar com o CLT e tudo bem, eu vou fazer o quê? Se você aqui talvez esteja aqui e é CLT e trabalha aí e tem o seu emprego, tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Só que aqui eu quero que você se liberte disso e entenda que isso daqui, CLT ou empreender, são fontes de renda, cara. São fontes de renda, certo? E qual que é o seu objetivo? Ter mais dinheiro para sua família, ter mais tempo para sua família, cuidar mais dele, viajar, construir coisas, construir mais coisas, ajudar outras pessoas. Você acha que aí no CLT você vai conseguir? Você acha que você vai conseguir ajudar outras pessoas? Sendo que você dorme 8, 7 horas, tem 8 horas lá trabalhando, vão restar o que para você? Para você fazer? Daí nesse tempo você fica perdendo tempo muitas vezes com outras coisas, certo? Aí você vai lá, trabalha 8 horas, beleza, ó, maravilhoso. Chega final de semana, nossa, e agora? Agora é o churrasquinho, a cervejinha, e o futebolzinho, né? Todo dia. E você vê que isso daí virou, né, paixão, né? Isso daí tomou conta, né? O churrasquinho, a cervejinha, tal, vai lá. Não tô dizendo que isso é ruim, gente, tá bom? Por favor, tá? Eu gosto também, certo? Eu gosto também de churrasco. Só que a cabeça de CLT funciona diferente da de empreendedor, certo? E tem muita gente, presta atenção nisso aqui. Lembrei agora. Tem muita gente que às vezes fala assim: vou começar a empreender. Ótimo, maravilhoso. Sai do CLT e começa a empreender. Depois ele vai ver que ele é empregado da própria empresa dele. Já viu isso? Não sei se já viu isso. O cara, ele é empregado da própria empresa dele. Ele trabalha mais do que estava no CLT. Tá? Desesperado lá, não tem organização com nada, não resolve, não tá resolvendo nada, tá mais desanimado com a vida, não tem dinheiro para nada. Era ter melhor ter voltado pro CLT. Sabe por quê? Sabe por que o cara quando sai acontece isso? O cara sai, vai para a empresa, ele é empregado da empresa dele, sabe por que disso? E ganha menos? Porque a visão dele, e esse é um problema grandioso, porque a pessoa quando vai para a empresa, ela acha, na visão dela, agora tô tranquilo. Problemas resolvidos. Não tenho mais problema com o patrão chato na minha cabeça. E ele acha que vai trabalhar menos. Ele acha que vai trabalhar menos e vai ganhar mais. Não funciona assim. Tá bom? CLT. Olhe bem, no CLT você vai trabalhar a mesma coisa todo mês. Mais ou menos, aliás, você vai trabalhar tanto mais ou tanto menos, você vai ganhar muitas vezes a mesma coisa
que tantos outros que estão ali, certo? Agora, no empreendendo, você trabalhando mais, a tendência, eu vou falar, trabalhando mais, certo? Logicamente que com inteligência, porque não adianta você trabalhar que nem um doido lá, não dormir, não fazer isso, você vai ter uma renda maior. Estou falando isso. Estou falando que você tem que trabalhar com inteligência, isso aqui é outra aula para a gente tá explicando, tá bom, gente? Trabalhando, às vezes a pessoa acha que trabalhando mais, ela vai ganhar muito mais. Só que empreendendo, a probabilidade é muito maior, certo? Tá bom? Você, às vezes, se dedicando mais, por exemplo, aqui, se eu trabalhar vendendo mais, certo? Se eu me esforçar mais durante o dia, sei lá, vendendo bolo, vendendo doce na rua, vendendo, sei lá, me esforçar para vender casa, para vender isso, para vender aquilo, talvez lá na frente eu tenha mais resultados do que quando eu estava de CLT. Só que o CLT eu ainda tenho na minha cabeça segurança, certo? Só que é uma segurança que, cara, eu vou dizer para você, não existe. Não tem uma segurança ali. Você foi mandado embora, já era. Coloca outro no seu lugar e pronto, acabou. Certo? Ah, eu sou insubstituível. Mentira. Não existe gente insubstituível. Não existe. Não vai existir gente insubstituível. Você não é insubstituível, tá bom? Você que é gerente, você que é engenheiro, você que é empregado, você que é auxiliar de produção, você que é líder, você que o diretor, sei lá o que, cara, tá bom? Se tiver um corte na sua empresa, certo? Se tiver um corte, entenda que você vai ser mandado embora e vão colocar outro no seu lugar, tá bom? E se não colocar o outro no seu lugar, presta atenção no que eu vou falar para você. Se estão aí colocando você e falam para você, olha, você é insubstituível, se você não estiver aqui, as coisas não rodam, eu vou dizer para você, suma daí. Brincadeira, tá, gente? Brincadeira, tá? Eu tô falando pra você sumir daí porque assim, ó, cara, se você chegou até esse ponto como diretor da empresa, e às vezes as pessoas exaltam, nossa, e às vezes não te dão oportunidade pra você crescer mais, sei lá, forma a sua empresa. O cara que é diretor, ele tem que começar a falar assim, não, vai lá, faz sua empresa lá, ó. Começa a crescer, começa a desenvolver mais, vai ajudar o Brasil a se desenvolver, não fica aí só como diretor não, certo? Começa a empreender, começa a desenvolver, senão você fica ali tá cômodo para você, ali tá tudo maravilhoso, aqui eu como diretor ganho, sei lá, 10 mil, 12 mil por mês, pra mim tá bom, maravilhoso. Cara, vai ajudar outras pessoas, velho, sabe? E fica lá só esperando as coisas acontecerem. Na verdade já tá acontecendo, né? Mas não ajuda outras pessoas, não desenvolve a vida, não cresce na vida. Tudo bem, tá ganhando dinheiro, mas a inteligência financeira não é só do lado financeiro. Eu tenho que saber utilizar aquela bagagem que eu tenho para ajudar as outras pessoas, certo? E se você tem bagagem para ajudar outras pessoas, cresça outras pessoas, é muito melhor do que qualquer dinheiro no mundo. Tem gente aqui que comenta aqui no meu canal, quero agradecer todo mundo que tá vindo aqui no canal, tá? Tá vendo aquilo que eu tô passando, tá vendo aquilo que eu tô... acho que tá entendendo a minha mensagem e estão comentando aqui, cara. Estão comentando aqui e eu tenho certeza disso. E eu quero, com esse vídeo aqui, ajudar. Por isso, se você pode, deixe seu like, inscreve no canal. Muito importante aqui pra gente estar crescendo, certo? Vamos lá, gente, vamos entender aqui. Primeiro ponto, larga a mão. Você tem que entender que tudo na vida são métricas de crescimento, certo? Tudo na vida são métricas de crescimento. Eu fiz isso, comecei a ter crescimento, beleza, ótimo. Às vezes o dinheiro não veio, mas eu entendi que eu tive um crescimento, certo? Presta atenção no que eu vou te dizer agora, ó. Eu comecei a trabalhar com YouTube faz mais ou menos aí 2 anos. Cara, você não vê o trabalho que dá para aprender sobre isso daqui, velho. No começo eu comecei a entender o que era impressões, o que era CTR, o que era taxa de retenção, o que era uma thumbnail, o que era um título, como que é o crescimento do canal. Cara,
Eu tive que aprender tudo e no começo é muito difícil para eu entender. E eu gosto muito, eu tenho esse caráter muito de análise, né? E eu gosto de entender, mas por que isso? Mas o que aconteceu naquilo? Mas por que isso está acontecendo? E eu fui desenvolvendo cada vez mais, certo? Eu fui aprendendo, eu fui entendendo como que funciona o passo a passo, entendendo como que funciona o crescimento, entendeu? Então assim funciona. O empreender, primeira coisa, saiu do CLT. Você sai do CLT como? Estudando, aprendendo, tirando isso da sua cabeça, certo? Tira da sua cabeça. Entende que tudo na vida é fonte de renda. Tá te dando renda? Amém. Agora vamos para o próximo passo. O próximo passo, depois de tirar isso do CLT, estudando, aprendendo, se formando cada vez mais, você vai para o segundo passo, que é o quê? Por onde que eu começo, certo? Por onde que eu começo? Qual que é o começo? Como que eu vou fazer, certo? Não foca somente no dinheiro, porque tem muita gente que fala assim, não, tem muita gente que acha que empreender é ganhar dinheiro. Empreender, eu vou ganhar dinheiro. Claramente que tem que ter o dinheiro, senão você desanima. Isso daí é claro, não vou tirar aqui. Você tem que sim empreender e tem que também ganhar dinheiro. Certo? O que eu tenho que fazer primeiro? Poxa, beleza, William. Tá ok, tô no CLT aqui, quero empreender. Tem gente aí que às vezes quer, sei lá, fazer... Eu vejo muita gente fazendo uma barraquinha de cachorro-quente na frente da casa para aumentar a renda de casa. Só que o que acontece muitas vezes? Deixa eu fechar aqui. O cara faz uma barraquinha de cachorro-quente... Não fechou direito. O cara faz uma barraquinha de cachorro-quente na frente da casa dele, trabalha durante o dia inteiro, correndo, depois de noite, ele vai fazer a barraquinha de cachorro-quente. Beleza, ótimo. No final do mês, ele vai ter uma renda, assim, basicamente, que ótima, porque ele está vendendo de noite e de manhã ele trabalha como CLT. Então ele ganha, sei lá, seus 2, 3 mil no CLT e de noite ele vende e talvez aí, se trabalhar bastante, ele vai tirar uma renda maior aí mais tarde, né? No final do mês. Só que, preste atenção nisso. Se você está aqui no CLT e você abriu a barraquinha de cachorro-quente, você tem que entender que são duas fontes de renda, mas duas fontes de renda ativas. O que são fontes de renda ativas? Fontes de renda que você teve que fazer um esforço, você teve que fazer uma atividade, você teve que estar ali, porque senão aquilo dali não roda, senão aquilo dali não cresce. E tem dia que você não está ativo, você é ser humano, e tem dia que você fica doente, tem dia que você não consegue estar lá, tem dia que você está cansado, tem dia que você brigou com a mulher, tem dia que você está com seu filho doente, você não pode abrir, entendeu? No começo é tudo maravilhoso, parece que está tudo indo bem, só que depois, se você não cuidar, aquilo ali vai engolindo você. Eu vejo muita gente aí que abriu barraquinha de cachorro-quente, não entende como é que funciona o processo. E o que acontece? Acaba desanimando. E daí o que acontece? Ele fecha aquela fonte de renda. E daí ele volta, não, vou ficar só nisso daqui, porque isso daqui tá bom para mim. E daí ele desanima de empreender. Por quê? Porque ele fez escolhas erradas. Ele fez a escolha, talvez assim, nem escolha errada, gente. Mas ele fez, talvez, a escolha certa, porém ele não soube permanecer. E o permanecer empreendendo que é o complicado, tá? Permanecer empreendendo que é o complicado. Permanecer ali, por exemplo, criei a barraquinha de cachorro-quente, beleza, e agora? Como que eu faço para lidar um com o outro? Será que não compensa eu pôr uma pessoa para trabalhar? Vou pensando conforme o tempo, vou entendendo como é que funciona, certo? E tudo vai dar trabalho. Tudo vai dar trabalho, cara. Trabalho dá trabalho. Você vai ter que fazer. Você vai ter que solucionar problemas. Você vai ter que resolver problemas, certo? Mas, sei lá, tô com a barraquinha de cachorro-quente, tô lá com 20 lanches para fazer. 20 lanches, tipo de lanche para fazer. Aí vem um lá, liga, eu quero tal lanche, vem outro, liga, eu quero tal lanche, vem outro, liga, eu quero tal lanche. Aí você tá lá pega 10 lanches de uma vez, assim, tudo diferente um do outro. O tempo de você fazer é um tempo assim, por exemplo, vamos lá, para você fazer vamos citar um lanche aqui, um
sei lá, vamos lanche aí, um misto quente, põe aí um x-salada, põe aí sei lá, outro lanche. Eu não sou acostumado a comer lanche, que é tudo pizza aqui em casa, né, gente? Todo mundo gosta de pizza. Aí vamos supor, 10 lanches diferentes, beleza. Aí, o tempo para você fazer esses 10 lanches, sei lá, demora, põe aí, de 30 a 40, uma hora, certo? E você lá, deixa tudo e até entregar para o cliente daí receber. Beleza. Você fez. No final, você tem que já analisar. Opa, eu demorei tanto tempo e eu rendi isso. Eu conversava com um rapaz, eu falei assim para ele, ele fazia aqueles lanches, sabe aqueles lanches gourmet? Sabe aqueles lanches gourmet? Ele fazia. Pô, cara. Comecei a conversar com ele. Aí, ele falou, não, porque o lanche é tal, é desse jeito, e ele tem que usar lá a churrasqueira, e demora para fazer o hambúrguer e tal. Beleza, ótimo. Só que, como você está no começo, certo? E você precisa aumentar mais, porque querendo ou não, se você estiver no CLT e você estiver ali trabalhando, você tem que ver o que vai dar mais renda, certo? Ah, mas esse daqui, tal, mas qual que é o seu diferencial, certo? Será que é melhor você ir para o diferencial ou é melhor você ir para a escala? O que é escala, gente? É, por exemplo, eu tenho um cachorro quente aqui chamado Mr. Dog aqui, tá? Tapetininga, que é onde eu moro. E esse Mr. Dog, ele faz um tipo de lanche. Um lanche, um cachorro quente. E ele desenvolveu cachorro quente. Abriu um monte de lugar aqui na cidade e vende cachorro quente. E ele só vende cachorro quente. E as pessoas compram cachorro quente. E o cachorro quente dele não é barato. Mas também não é um valor caro. É um valor que ele consegue manter, ele consegue ensinar mais pessoas, é fácil. E com isso, ele faz escalabilidade. Olha que coisa, gente. É escalável. Ele pode montar outro, ele pode montar um lá da Indonésia. Ele vai vender cachorro quente. Entendeu? Na Indonésia, eu não sei, gente. Muito perigoso lá, né? Né? Mas enfim. Ele pode montar um lá no Japão, pode montar um lá nos Estados Unidos. Ele vai começar a crescer. Ele monta um, monta outro. Isso se chama escalabilidade. É escalável. Coloca uma pessoa para trabalhar e ali vai. Entendeu? Agora você pode ir pro lado gourmet. Poxa, não, vou fazer só esse lanche, só que eu vou aumentar o valor e vou fazer um desenvolvimento de marketing para que as pessoas entendam que isso aqui é o lanche. Então eu tenho que ter um diferencial no sabor. A pessoa, quando ela comer, ela tem que... Você já comeu aquele lanche que você fala, putz, cara, esse é o lanche, velho. Entendeu? Então são dois lados, dois destinos. Escalabilidade, ou você faz o diferencial fazendo pouco, produzindo pouco e tendo uma maior margem de lucro, certo? Por quê? Para que você... Porque assim, ó, o tempo que você vai perder ali fazendo, por exemplo, na escalabilidade, você faz tudo num processo. Já ali no mais, né, naquele mais tradicional, naquele mais gourmet, né, que fala, naquele mais que demora mais tempo para fazer, eu tenho que agregar mais valor e eu tenho que focar mais naquilo dali, certo? E eu foco mais naquilo dali, muitas vezes aumentando o valor, mas tem que saber trabalhar, certo? O primeiro passo. Então leve isso daí para qualquer lugar. Você tem que levar isso daí como uma analogia, gente. Você tem que tanto levar para outra coisa que você vai vender, sei lá, paçoquinha na rua, o seu diferencial, vai vender sorvete, vai vender outra coisa, você tem que entender isso, tá bom? Empreender tem que fazer isso daí, você tem que saber desenvolver, tá bom, gente? Outro passo, gente, que é muito mais importante, eu acho que é o último passo aqui, gente. A gente já está aí há 23 minutos, mas se você quer sair do CLT e quer começar a empreender, você tem que entender isso. Como que eu vou fazer, que jeito que eu vou fazer, como, segundo passo. Terceiro passo, eu vou prestar atenção no que eu tenho nas minhas contas, nos meus números. As pessoas não sabem dos números, por isso elas se perdem, certo? Muita gente não sabe dos números e se perde, certo? Se perde de que forma? Aconteceu comigo. Vou alugar um barracão maior e vou começar a ganhar mais. Mentira. Não vai, certo? Dependendo daquilo que você for fazer. Vou alugar um barracão lá na Campos Sales, aqui de Tapetininga, que tem muita gente andando. Opa, já é diferente. Aí eu tenho que pensar.
Aí eu tenho que ver o que eu vou vender. Certo? São os números. Você tem que entender quantas pessoas passam ali no dia. Vou pegar um lugar, beleza, mas quanto que eu vou pagar de aluguel? Quanto que vai ser? Eu não fiz isso, cara, uma vez e eu, me lasquei, certo? Não fiz isso, não fiz as contas. Vou fazer parceria. Nossa, não, porque eu vou fazer uma sociedade com não sei o quê. Larga a mão de sociedade, cara. Sociedade, sociedade. Se você for fazer a sociedade com alguém, receber meio a meio, tem que estar muito certo, tá? Tem que ser muito de boa, os caras tem, vocês têm que ter uma cabeça, gente, pra sociedade. Porque, eu me lasquei querendo fazer sociedade e dividir meio a meio. Acabei desanimando com uma semana. Uma semana, 10 dias, eu já desanimei, fui embora, tive uma briga, deu um monte de rolo. Resolvi, beleza, cada um pro seu canto, né? Claramente que a gente queria que desse certo, não saiu da melhor maneira, mas eu vou fazer o quê? Tá? Não saiu da melhor maneira, saiu um entendendo de um jeito, outro entendendo de outro e complicado. Enfim, por que, gente? Por que eu falo isso? Vou citar bem a real pra você. Tem gente que vai entrar mais cedo, tem gente que vai entrar mais tarde, tem o cara que às vezes está fazendo uma coisa, o outro está fazendo outra e já dá aquele rolo. Certo? Acontece isso. Comenta aqui abaixo, não sei se você já passou por isso, certo? Você que empreende, fez sociedade. Comenta aqui abaixo se não é. Não é assim que dá o pepino, a dificuldade. Veja se não é. Eu parei, hoje eu faço só parceria. Parceria pra mim é interessante, entendeu? Parceria pra mim é o que dá certo, tá? Sigo o modelo One Person Business, certo? Ninguém entendeu, né? One Person Business, pessoa de um negócio só, tá? Eu sigo esse modelo. Se você consegue, beleza. Se você não conseguir, não tem problema não. Mas eu prefiro assim, preferi assim. Enfim, gente. Beleza. Você foi lá, né? Cresceu, aprendeu, desenvolveu, né? No segundo passo, começou a saber ali qual que é o melhor modelo para você estar crescendo. Métricas, números, quanto que eu estou ganhando, quanto que eu estou faturando, o que eu posso fazer para melhorar, como redução de custos, como que eu posso gastar mais, tipo assim, às vezes eu estou num lugar lá distante, será que eu não posso gastar um pouco mais com marketing? Será que eu não posso desenvolver mais meu Instagram, meu Facebook, criar um curso, fazer um monte de coisa? Você pode fazer um monte de coisa para gerar renda, cara. Dentro do empreendimento, você vai empreender, você vai desenvolver e você vai tirar a cabeça do CLT. Você já deixou de ser CLT. Agora você começou a empreender. Agora desenvolve e senta todo dia. Como que eu posso fazer isso daqui? Todos os dias você vai, tá bom? Teve um cara chamado Ray Kroc, eu vou falar para você. Ray Kroc. Já ouviu falar dele? Não, se você não ouviu, é basicamente que o dono do McDonald's. Muitos fizeram filme aí porque, infelizmente, o filme é um filme... Você tem que tirar a visão, porque o filme deu como se o Ray Kroc fosse o maior vilão do mundo. Só que ele comprou a rede McDonald's, basicamente, né? Desenvolveu ali e falou, isso aqui tem que estar em cada lugar do mundo. E ele basicamente que mostrou o McDonald's para o mundo. E hoje o McDonald's você vê aí tem em cada lugar. Tipo assim, tem numa esquina, na outra, né? Não tô falando assim, que nem é lanche hoje, né? Mas você vê que tem o McDonald's, pelo menos um em cada cidade, basicamente. Ele desenvolveu, cara, essa ideia. Na verdade, não. Ele pegou a ideia e desenvolveu a ideia, certo? Ele pegou a ideia de alguém e desenvolveu essa ideia. E essa ideia começou a passar para outros lugares. Só que no filme, se você vai falar, acho que é Fome de Poder, alguma coisa assim, não me recordo agora. Mas vai tratar como se ele fosse o cara vilão, o cara do dinheiro, o cara que ganhou muito dinheiro com isso, né? Que deixou os caras lá para trás. Não, ele só simplesmente comprou dos caras. Se você for ver bem a história, não é aquilo que realmente passam ali, tá bom, gente? Ele ajudou muita gente, ele doou dinheiro para muita gente, certo? Tá? E ele pegou isso e, logicamente que, para você ter uma ideia, ele não ganhou dinheiro com os lanches, gente. Ganha uma parte, né? Não vou dizer assim que ele não ganha tanto dinheiro com os lanches ali, o McDonald's e tal. Mas o dinheiro maior que ele ganha é o dinheiro com o terreno, certo? O dinheiro que ele mais ganha é o dinheiro com o terreno. Ele lá teve uma forma dele comprar o terreno naquele tempo e, cara, ele comprou o terreno. O cara lá que ia às vezes querer uma rede do McDonald's para a pessoa que compra, né? Geralmente compra uma filial lá, né? Esqueci o nome agora, como é que fala, gente? Quando você compra ali
uma rede, né? Nossa, agora fugiu da minha cabeça, gente. É tanta coisa na cabeça. Deixa eu ver se eu lembro. Quando você vai comprar uma... Esqueci, gente. Ai, meu Deus do céu. É como se fosse, tipo assim, o cara tem uma rede e você vai desenvolver, sabe, gente? Você vai desenvolver. Deixa eu... Ah, gente, é verdade mesmo. Quando eu fico na cabeça, eu tenho que lembrar aqui, gente. Por favor, pera aí. Deixa eu lembrar aqui. Deixa eu lembrar aqui, gente. Não tem nada a ver corporativo, gente. Como assim? Que corporativo? Não, não é isso que eu quero falar pra eles. Ah, esqueci agora, gente. Sério. Não vou ficar procurando aqui, senão vai demorar, tá? Mas enfim, se você lembra aqui embaixo, gente, porque eu também sou ser humano e também não dá pra ficar lembrando de tudo, gente. Ah, é quando você vai comprar uma rede, sabe? Tipo aquelas... Ai, cara. E eu quero lembrar aqui, não consigo. Vamos lá, gente. Basicamente você vai... tem uma filial e vai desenvolvendo entre outras, sabe, gente? E ele vai ganhando royalties, um monte de coisa lá, certo? Para você acabar tendo participação com aquela empresa, certo? E, enfim, aconteceu isso com o McDonald's. Você vê que eu até perdi a passada, né, gente? Que eu quero ficar lembrando das coisas e eu não consigo, certo? Enfim, vai desenvolvendo a rede, vai vender, aumentando a rede e ele comprava o local e falava que aquele local era bom e a pessoa ia lá e colocava lá. E, cara, ele ganhava dinheiro tanto embaixo, alugando o terreno, quanto em cima, né, com outros valores também. Bom, gente, enfim. Bom, gente, eu espero que esse vídeo possa ter aberto um pouquinho a sua mente, tá? Desenvolvido um pouquinho a sua inteligência, certo? Porque eu sei que você é muito inteligente. Você que está vendo esse vídeo, você ficou aqui até o final. É sinal que você é inteligente. É sinal que você quer desenvolver. Então, a primeira coisa, saindo desse vídeo, vai estudar. Se você está trabalhando, muita gente está vendo meu vídeo de noite, tá, gente? Eu agradeço o pessoal de noite aí que está vendo meu vídeo, tá? Que está trabalhando de madrugada, que perde seu tempo muitas vezes vendo aqui o vídeo. Eu quero dizer para você, ó, muito obrigado para você que está ficando até o final, tá certo, gente? Obrigado, gente. Tchau, tchau. Se você quiser, tá entrando em contato, meus links estão aqui na descrição, tá bom, gente? Se você quiser indicação de alguma coisa, se você quiser criar um site, se você quiser fazer um monte de coisa aqui, a HostGator também ajuda aqui o nosso canal, comprando aqui através de qualquer link aqui. Tem 2 livros aqui que eu divulgo também, Inteligência Financeira, Ansiedade, estou falando aqui sobre eles, muita gente vivendo aí de ansiedade e não consegue empreender, é um dos 2 livros aqui que eu não estou aqui com eles aqui, mas está aqui no link da descrição, depois dá uma olhada lá, gente, beleza? Obrigado, gente, ficou até o final, tchau, tchau, até amanhã, espero que tenha vídeo amanhã, né? Vamos ver se tem vídeo amanhã, se Deus quiser a gente vai mandar mais um vídeo, beleza, gente? Falou, tchau, tchau.